Bom dia! Hoje foi um pouquinho mais cedo. São 3:30 da manhã e, nossa, eu acordei e parece que, sabe, eu não cabia dentro de mim uma voz a respeito de quem Jesus era, do que ele fazia, a realidade da verdade dele, da justiça dele, do reino dele. Eu logo percebi que Deus estava falando comigo no capítulo de hoje de João 3. Bem, acabei de fazer minha leitura e que o Espírito Santo de Deus possa mesmo falar em nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amados, o capítulo 3, ele é o capítulo que revela uma das maiores verdades da palavra de Deus sobre a nosso respeito. O capítulo 3 revela o quanto Deus nos ama e a dificuldade que nós temos de enxergar a realidade dele na nossa vida. Começa falando de um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele era um homem principal dos judeus. Ele era um homem importante naquela época. E a palavra de Deus fala logo ali no versículo 2 que ele foi ter de noite com Jesus. E ele disse para ele: Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aquele homem, por ter um cargo importante, ele foi ter com Jesus à noite, porque ele não tinha coragem suficiente para manifestar que ele precisava de Deus. O cargo dele ocupou uma posição tão grande no coração dele que ele tinha vergonha de procurar Jesus às claras. E de cara, Jesus lhe responde: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, meu Deus, Jesus vira para Nicodemos, literalmente fala assim: olha, Nicodemos, não depende de posição, não depende de nada que você tem, nada, mas depende de você nascer de novo. E aquela pergunta, ela intriga Nicodemos, que Nicodemos fala assim: meu Deus, como é que eu posso nascer de novo sendo velho? E Jesus vira para ele e fala assim: olha, se você não nascer da água e se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala nascer da água, ele está falando aqui do batismo, porque o batismo, ele foi batizado com 30 anos e ali a partir daquele momento que ele desceu as águas, quando ele saiu, o Espírito Santo de Deus veio e batizou ele e ele começou a seguir a Deus. O batismo significa que você está largando para trás a sua vida antiga sem Deus. O batismo significa que você está pedindo perdão dos seus pecados e a partir daquele momento ali, você está dirigindo a sua vida totalmente de acordo com a vontade de Deus. E Jesus ainda fala para ele: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, o reino de Deus, as coisas de Deus não se manifestam do jeito que nós queremos. O reino de Jesus Cristo é um reino totalmente diferente desse reino aqui. O reino de Jesus Cristo é um reino de humildade, é um reino de bondade, é um reino de amor. E nós homens, a gente não aceita isso porque nós não temos a humildade suficiente de desconstruir todos os nossos saberes, as nossas posições, as nossas riquezas para verdadeiramente seguir a Cristo. O que Jesus está falando aqui é que ele, o reino dele é totalmente diferente do reino aqui dessa terra. É que o reino dele não é como as coisas aqui dessa terra, que vem orgulho, que vem soberba, que vem bajulação daqueles que têm as coisas. Não. Jesus está falando aqui que o reino dele é um reino de justiça. O reino dele é um reino de igualdade. Não é um reino simplesmente igual está aí, que é uma indiferença social, é uma desigualdade social. Não, ele dá o mesmo tanto, independente da posição que nós ocupamos. E o ápice desse capítulo está no versículo 16, que Jesus vira para ele e fala assim: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama cada um de nós.
Só que ele não te ama com o que você tem, ele não te ama com o que você é, ele não te ama com o que você faz. Pelo contrário, isso tudo para ele é lixo, é esterco. A única coisa que Deus quer é o seu coração. João 3 está falando isso. Não importa o que você tem, nem o que você é. O reino de Jesus Cristo, mesmo você tendo, você tem que ser humilde. Mesmo você tendo, você tem que abrir mão. Mesmo você tendo, as pessoas precisam ver a humildade de Jesus através de você. Sabe por quê? Porque tudo que está aí fora, ele fala que o mundo já é condenado. Por que é condenado? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa de tradição de homens que invalidam os mandamentos de Cristo. E logo em seguida vem o testemunho maravilhoso de João Batista. Que eles chegam perto de João Batista, que era um homem importante naquela época, e falam: olha, João, esse Jesus, ele está batizando e todos vão ter com ele. Ou seja, ele está maior que você, João. Por quê? Porque os olhos humanos só enxergam a posição, os olhos humanos só querem um ser melhor que o outro, sendo que o reino de Jesus, ele vira e fala assim: olha, no meu reino, você tem que considerar o outro superior a você mesmo. E sabe qual que é o testemunho de João? Porque ele verdadeiramente conhecia a Cristo. João respondeu assim: olha, o homem, ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você não pode receber coisa alguma, e nem eu, se do céu não nos for dada. E é necessário que Jesus cresça e eu diminua. E ele ainda disse: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro, esse vai ter experiência com Deus, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amados, hoje foi maior um pouquinho, né? Mas eu precisava colocar, sabe, aquilo que estava no meu coração. A vida com Jesus é uma vida de humildade. É uma vida que muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você tem para viver o sobrenatural de Deus. Deus não depende do que você tem, nem do que você é, mas ele depende de um coração limpo para que ele possa entrar, porque a vontade de Deus é se manifestar aqui nessa terra às outras pessoas através da sua vida. E Jesus foi manso e humilde de coração. E ele falava para as pessoas chegarem até ele, porque o fardo dele é leve. Ele tratava as pessoas com amor. Amém? Que Deus possa falar com você nesse dia e que você possa espelhar a imagem do Senhor Jesus. Beijo, bom dia e Deus te abençoe. Em nome de Jesus.